Paz de Cristo a todos. Essa história que eu vou contar nesse vídeo é uma história um pouco longa. Talvez eu vá ter que dividir em algumas partes para que todos possam acompanhar. Mas eu garanto que é um testemunho de vida muito forte. É uma história de milagre, é uma história de fé, é uma história de lágrima, é uma história de amor. E que nesses tempos que nós estamos vivendo, terríveis, tempos tristes, tempos sombrios, nós precisamos muito ouvir a palavra de Deus, ter fé em Deus e saber que Deus cuida de nós, mesmo diante das nossas lágrimas, dos nossos sofrimentos. Então eu gostaria muito que vocês acompanhassem essa história e divulgassem o máximo que for. Não para minha edificação, santificação e glória, jamais. Mas para que todos possam ter um pouquinho de Deus, um pouquinho de esperança e um pouquinho do poder de Deus, como eu estou tendo. Eu vou começar contando a história do meu filho, o Fernando. Ele é meu filho do coração, mas ele é o meu filho amado, meu filho querido. Eu faço 10 anos de casado, né? O ano que vem. Meu esposo é o William. Nesse momento ele tá trabalhando e também ele não ia querer participar desse vídeo. Quando nós nos casamos, nós imaginamos ter uma família muito grande. Era esse o nosso sonho. Temos uma família numerosa. Nós sempre dissemos sim à vida. Eu nunca pratiquei nenhum método contraceptivo, porque a gente sempre quis viver o que Deus manda no catecismo, né? E a gente sempre esteve aberta à vida. Mas o tempo foi passando. Depois de 3 anos de casados, os filhos não vinham. E tudo isso mexia muito comigo. A mulher tem um relógio biológico, né? Nós temos um tempo, vamos dizer assim. E a gente precisa ser mãe, é o nosso desejo, o nosso sentimento. Quando a gente casa, a gente quer ser mãe. E eu não fui diferente. Eu tinha uma profissão, eu tinha um trabalho, eu vivia na correria do dia a dia, mas eu não estava feliz. Eu desejava do fundo do meu coração um filho. E o tempo foi passando e as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. O meu relacionamento era muito difícil porque era uma coisa que separava nós dois. E como a gente frequentava muito a igreja, a gente estava sempre à frente de movimentos, nós fazemos parte do Ministério de Música, foi no Ministério de Música da Igreja Católica que o William e eu nos conhecemos. Nós somos da Diocese de Anápolis. E então as pessoas começaram a nos julgar. Vocês estão à frente dos movimentos e não têm filhos? Até o padre da nossa paróquia nos disse: por que vocês não têm filhos? Vocês evitam os filhos? Aquilo me doía muito. E uma vez eu ouvi uma homilia de um padre que disse que o casal que não tem filhos é amaldiçoado. Então aquilo caiu como uma bomba na minha cabeça. Eu falei pro William, nós éramos 2 amaldiçoados, 2 secos. E o tempo foi passando. O William é mais novo que eu, 7 anos. Então para ele não fazia muita diferença, mas para mim o tempo estava passando, estava correndo. E eu entrei num estado de nervos, de tudo muito grande. Eu não conseguia mais trabalhar. Então um dia eu acreditei realmente que eu estava grávida, só que eu tive um sangramento enorme
E nós fomos pro pronto-socorro e tinha tanto sangue que parecia um filme de terror. E o médico não se deu nem ao trabalho de fazer um exame. Ele simplesmente disse que provavelmente era um aborto espontâneo. Daquele dia eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu não consegui mais trabalhar. Eu entrei em um estado de depressão muito forte. Eu abandonei meu concurso, eu era concursado do estado. Eu abandonei meu trabalho, simplesmente abandonei. Eu não consegui mais levantar da cama. E se não fosse o amor que eu tinha do meu marido, a compreensão que eu tinha dele, embora o William fosse muito novo, mas ele tem, né, uma fé muito grande, muito forte, e sempre ficou do meu lado. Tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, no tempo de Deus vai acontecer. E eu desejava demais um filho. Era o sonho da minha vida. E aí veio testes e mais testes de gravidez e nada. Eu engordei quase 100 quilos. Eu fui ao médico, o médico disse: você vai morrer, o seu coração não suporta, você vai ter um infarto, você tá com as veias entupidas, você tá com o fígado inchado, você tá... Eu com quase 30, acho que tinha uns 30, você vai morrer. Então eu decidi fazer uma redução do estômago, porque a médica disse que se eu emagrecesse eu conseguiria talvez a fertilidade melhorar. Eu já tinha feito todos os tipos de exame e os médicos nunca descobriram nada. Eu já tinha me revirado do avesso. E as pessoas diziam assim: é ansiedade, é ansiedade. As pessoas não sabem o que dizem. E aí eu fiz a redução do estômago contra a vontade de todo mundo. Eu quase enlouqueci de tanto que as pessoas falaram na minha cabeça que eu era irresponsável, que eu era louca, que eu ia morrer. Eu não pensava em nada. Eu só pensava em ter o meu filho. E aí o tempo passou, eu emagreci, eu disse: agora eu vou engravidar. Sem trabalho, pagando aluguel, mas mesmo assim eu pensava no meu filho. E as coisas foram acontecendo, o tempo foi passando e nada. E depois de 6 anos, 7 anos, eu decidi, né, depois de tantos exames, de tantas coisas, sem descobrir nada, eu decidi fazer uma promessa. Que eu nunca achei que a gente tivesse que fazer promessas, eu sempre achei que a gente ia confiar na vontade de Deus. Mas o meu desejo era tão forte. E aí eu pensei: eu vou em Aparecida do Norte, porque Nossa Senhora vai me conceder essa graça. E eu fui sem dinheiro, sem pensar. Minha mãe me ajudou a pagar a passagem e eu fui. Quando eu cheguei aos pés da Virgem Maria, daquela imagem tão pequena, aquele povo todo rezando, eu falei: aqui eu vou conseguir minha graça. Eu fui na capela do Frei Galvão também, eu peguei as pílulas, eu sabia que ia acontecer. Eu cheguei em casa tão empolgada, eu falei: agora vai acontecer, eu sei que vai. E aí cada vez que eu passava mal, eu fazia um teste de gravidez. Estava negativo. E aquilo feria meu coração demais. Eu afundei em remédio, antidepressivo. Eu tomei todo tipo de medicação. Eu afundei em medicamento para dormir, eu não conseguia dormir, eu não conseguia levantar, eu não conseguia sair. Eu não tinha vontade de falar com ninguém.
Eu tinha dificuldade de ir à missa. Eu ia, sempre fui, nunca faltei. Mas não era a mesma coisa. E aí, no dia eu acordei num domingo, eu tava sentindo muito mal, falei, tava com enjoo, falei, agora vai acontecer, né? Aí o William trouxe um teste de gravidez, ele também tava muito empolgado. E eu falei, esse é positivo. Quando eu fiz o teste, deu negativo. Eu olhei pro William e falei assim, não quero mais. Nunca mais eu vou fazer um teste de gravidez. Nunca mais. Eu falei pra ele, se você quiser ir embora, a gente pede nulidade no nosso casamento. E você pode encontrar outra mulher que vai te dar um filho. E eu sabia que o problema era comigo, porque eu sempre tive problemas hormonais, eu sempre tive problemas físicos. Até que eu fui ao médico mesmo e ele disse, você não pode ter filho. Você não ovula. Foi um exame muito caro, muito... Ainda bem que o plano de saúde cobriu, né? E ele disse, você não pode. Eu não contei isso pra ninguém. Eu tinha vergonha. Aí, nesse domingo, era um domingo, quando eu fiz o exame, eu fiz o teste. Eu falei, não quero mais. Chega. Meu coração tá doendo, eu não suporto mais. E eu recebi uma ligação de uma pessoa, uma mensagem, na verdade. Uma pessoa que eu não tinha muito intimidade, muito conhecimento. E ele me disse assim, qual o pedido que você faz a Nossa Senhora sempre? O pedido do seu coração. E eu disse, um filho, sem pensar. Eu falei. Aí ele disse assim, eu posso ir te visitar? Eu achei tão estranho aquilo. Pode. Então eu vou ir. Nesse mesmo dia, isso não é mentira. Eu queria que vocês acreditassem no que eu digo, que o meu testemunho é verdadeiro. Nesse mesmo dia, ele apareceu na minha casa. E eu até ainda comentei com ele, eu falei assim, esse homem deve ser meio fraco da cabeça. Ele nem conhece a gente e quer vir na minha casa. Deve vir não, capaz que tá só conversando. Quando passou uma meia hora, ele apareceu em casa. Aí ele falou assim, eu tive um sonho com você. Tô resumindo a história pra que eu tive um sonho. E você vai ter um filho. Aí ele falou assim, eu não sei se você tá grávida. Aí eu falei, não, eu não tô grávida. Eu já fiquei até meio sem paciência. Falei, eu não tô grávida. Aí ele falou assim, não, mas Nossa Senhora mandou te dizer que ela vai atender sua prece, que ela já te ouviu. Aí eu pensei, agora, meu coração, se eu visse Nossa Senhora naquela hora, eu tinha sufocado elas de tanto abraçar. E eu acreditei realmente que ia acontecer. E aí ele continuou falando umas coisas que na hora pra mim não fez sentido. Ele disse assim, mas tinha um bolo, parece um bolo de aniversário, mas ele não pode ser partido. Eu não dei muita confiança. E eu pensei, agora vai acontecer, agora vai acontecer. Eu tava tão feliz, tão feliz. Eu falei, finalmente vai acontecer. E eu fiquei só esperando a notícia, né? A gravidez acontecer. Na minha cabeça era só uma gravidez. Passou, eu não sei
afirmar quanto tempo foi, mas eu recebi uma ligação de uma pessoa que era próxima e, e me diz assim: eu já tinha brincado com o pai dessa pessoa, que é primo da minha mãe, que a filha dele estava grávida. A filha dele é, infelizmente, usuária de entorpecente, né? E ela estava grávida. E eu falei, será que ela não quer me dar o filho dela? Mas eu brinquei. Eu cuido dele. E ele falou assim, não mexe com isso não. Isso é chave de cadeia. Me falou assim. E o tempo passou. E aí a irmã dessa moça me ligou. Falou assim, você não quer ficar com o filho da minha irmã, não? Ela vai entregar ele pro estado. Meu pai disse que você quer ficar com ele. Eu pensei assim, gente, mas é igual filho de cachorro. Falei, peraí, não é assim não. As coisas não funcionam dessa forma. E eu, sem pensar duas vezes, falei, quero. Eu falei, nem tinha nem falado com ele, mas eu falei, eu quero. Eu falei, se ele não quiser, ele vai embora, faz as coisas, as malas dele e vai. E aquilo ficou no meu coração. Eu falei, como é que isso vai acontecer? Eu esperando o William chegar do trabalho para contar isso para ele. Aí ela me disse assim, não, você tem que ir lá no juizado no juiz da vara da infância e juventude, porque o juiz já tem o processo da minha irmã, ele já sabe que ela tá grávida, ela já tem um tempo que ela tá registrada no juizado, porque desde muito nova ela já dá problemas com a vara da infância e juventude. Então, só você ir lá. E eu achando que tudo era muito fácil. E aconteceu que ela estava grávida de. Acho que era pouco tempo, assim, era uns. Eu não me lembro, mas ela já estava em estado avançado de gravidez. Mais de 4 meses. E quando o William chegou, eu falei assim: você. A pessoa me ligou, não vou dizer o nome para não expor as pessoas. Me ligou e disse que se nós não queremos ficar com o filho de determinada pessoa. E ele, sem pensar, ele falou, sim, eu quero. Aquilo encheu meu coração. Eu falei, realmente é pra ser. Aí eu falei assim, a gente tem que ir no juizado, conversar com o pessoal. E ele falou assim, não, amanhã a gente vai. E ele saiu do trabalho, a gente desceu pra lá pro juizado, a gente foi lá, conversou com o advogado que fica no juizado. E o advogado disse assim, não, as coisas não são assim, não. Vocês são parentes em primeiro grau? Não. Aí ele falou assim, primeiro de tudo, a criança tem que nascer. Sem nascer, não tem como resolver nada.